Bom dia, amigos. Que alegria podermos estarmos juntos, abastecendo os nossos pensamentos de vibrações fraternas que vão nos sustentar nas horas mais árduas de nossa vida, lembrando que todos nós estamos juntos na nossa caminhada, orando, pedindo a Jesus cada vez mais uns pelos outros. Nós hoje faremos a leitura do último item desse capítulo, que toca profundamente os nossos corações, chamando-nos à responsabilidade. Nós vamos ler hoje Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiveram esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Por quando o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante das suas tarefas, que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros do reino do céu. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, que esta prece seja o bálsamo a nos sustentar, o leme a ampliar a nossa razão, para que nós possamos, ó querido Jesus, estarmos apostos como obreiros do Senhor. Dai-nos força e coragem para agasalhar aqueles que nos procuram nas suas dores e fragilidades. Que o Pai nos conceda a alegria do bem e do trabalho, hoje e sempre, que assim seja.
Queridos amigos, estamos sendo convidados a sermos os obreiros do Senhor. E aqui ele começa a dizer: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E isso para nós é um motivo de alegria, sabermos que nós estamos sendo convidados por Jesus a amparar os nossos irmãos nesta hora em que cumpre aquilo que Deus espera de nós na transformação da humanidade. Isso é sinal de que a humanidade vai caminhando, deixando para trás as quirelas dos vícios, do orgulho, da vaidade, daqueles irmãos nossos que não souberam compreender o bem, a caridade. Os obreiros do Senhor são sempre aqueles espíritos que se colocam à disposição de Jesus para o trabalho do bem com desinteresse e sem nenhum olhar a não ser o de servir, o de amar, o de ser caridoso. Então nós hoje pedimos a Jesus que nos amplie o nosso olhar para que possamos entender que tudo aquilo que governa o mundo vem de Deus, nosso Pai, e que nós, outros, considerados pelo Evangelho como obreiros da fé viva, não quer dizer que eu seja este operário. Eu sei de que tenho o dever de me transformar num operário, um obreiro da fé viva. Por isso nós somos chamados a todo dia para reacender a luz nos ensinamentos do Cristo, despertando os nossos irmãos, acordando e despertando a consciência para que a edificação espiritual aconteça dentro de nós e que possamos cooperar com o progresso do futuro, a começar de nós mesmos. Então, para isso é que Jesus nos coloca no nível de servidores, para que todos possamos honorificar as tarefas que Ele tem nos destinado, para que a gente aprenda a amar, aprenda a servir, elevando sempre os nossos pensamentos. E por isso, quantas vezes Jesus disse a nós: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse danos para a obra. Quanta grandeza, quantos espíritos já fizeram isso por nós, silenciaram, mas mostraram a sua capacidade de amar. Sofreram em prol de todos nós. Temos os exemplos valiosos do apóstolo Paulo, dos discípulos amados, daqueles que compreenderam o chamamento de Jesus. Mais tarde, outros vieram, e esses outros também deixaram seus trabalhos, rastros luminosos para todos nós. E chegou a hora de nós perguntarmos: o que temos feito? O que viemos fazer? Qual é o nosso papel? E aí o Evangelho nos diz: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Queridos irmãos, quanto sério é isto, saber que Jesus continua olhando por nós, convidando-nos a ir até Ele, chamando-nos de bons servidores. E muitas vezes, ainda no pano de fundo de nossos sentimentos, estão presentes os interesses materiais, o ciúme, a inveja, o egoísmo. Mas precisamos dar graças a Deus, graças aos espíritos amigos,
para que nós possamos contribuir com uma nova fórmula de trabalho, de amor, para quebrar, combater a violência. Ensina-nos, Senhor, que não é só conhecer, mas é trabalhar para que nós possamos construir em nós e por nós o teu reino de sabedoria e felicidade, no qual tanto ansiamos para compreender o valor do bem em nossa vida. Amigos, queridos irmãos, o dever cumprido é a trincheira inexpugnável dos obreiros do Senhor, nos diz Batuíra. O que quer dizer isto? Dever cumprido é a trincheira dos inexpugnável, que ninguém pode desmanchar, porque nós nos transformaremos nos obreiros do Senhor. Quanta luz, queridos irmãos! As nossas provas, nossas dores devem ser fortalecidas pela fé, por esse conhecimento que foi sedimentando em nós a força, a coragem, para que nós possamos fazer o que cada dia nós temos aprendido, a mudar as nossas súplicas, agradecendo por tudo que nós temos recebido. Quando nós vamos ver que o Evangelho nos diz, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que vos negaste a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Quantas vezes os nossos interesses têm agido desta forma? Sejamos verdadeiramente mais sérios, tenhamos mais discernimento, para que nós possamos, de alguma forma, cumprir com aquilo que os Espíritos esperam de nós. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros perderão muitas vezes as oportunidades que Deus nos concedeu. E assim, Jesus, com tanta alegria em nossos corações, nós vamos ver que os amigos espirituais têm reportado para todos nós este caminho sublime do Evangelho. E eu gostaria de encerrar a nossa fala nesse dia, promovendo no pensamento de todos as reflexões que os amigos espirituais têm nos trazido. Os obreiros que não se fazem isso ou aquilo, mas que fazem a vontade divina para que o Senhor se faça em todos, plasmando a verdadeira felicidade de cada um. Devotados obreiros da seara de Jesus, cooperam convosco no agrupamento em que vos reunis para a fraternidade e para o bem. Não precisamos traçar diretrizes novas para os discípulos que se encontram na posse do roteiro divino, consubstanciado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos esqueçais, contudo, de que o Espiritismo, com o mestre dos mestres, é trabalho incessante de aprimoramento do aprendiz, a fim de que a luz do alto se lhes fixe na ação comum, convertendo-os em pregoeiros vivos das verdades novas que a doutrina consoladora nos descerra em favor do mundo regenerado e feliz. Este é o convite que Emmanuel nos deixa para essa lição de hoje, a fim de que todos nós possamos conscientizar que nós somos ou desejamos ser esses obreiros, para que tudo o que fizermos, façamos com amor e com dignidade. Que Deus esteja conosco e que nesta manhã sublime os espíritos amigos possam nos envolver, trazendo aos nossos corações
as vibrações de bom ânimo, de alegria, na transfusão do passe dessas energias e dos fluidos que tanto necessitamos. Dai-nos, Senhor, a compreensão, para que, recolhidos em nossa intimidade, sejamos receptores do passe, dessa energia que vai nos fortalecer. Amado Jesus, fluidifica as nossas águas, para que ela possa energizar toda a nossa organização perispiritual e que na bênção divina do seu amor sintamos agasalhados em nossa fé, na nossa esperança, pedindo a Deus que olhe por todos aqueles que ainda sofrem, especialmente por não compreenderem o valor do bem e do trabalho. Que a paz divina estimule-nos a sermos os obreiros do Senhor. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade possa enviar aos corações amigos as vibrações, não só dele, como do Colégio Allan Kardec. Eurípedes, ajude-nos a sermos fiéis aos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Florescer no coração dos nossos irmãos a verdade, trazer-lhes a esperança e consolidar no seu pensamento a fé, para que na fé ele possa construir novos pensamentos, novos sentimentos. E isso, meus irmãos, nós só vamos colher frutos daquilo que nós estamos plantando, daquilo que nós estamos semeando. Lembrando-lhes que Jesus nos mostra, não se colhem uvas nos espinheiros. Então isso aqui nos mostra que eu não posso convencer os outros, mas eu posso exemplificar. Eu posso demonstrar a eles o valor imprescindível de tudo aquilo que a vivência, a fidelidade, o respeito que devo ter pelas leis de Deus e o respeito que devo ter para o meu próximo. E é por isso que aqueles que falam muito, aqueles que estão aí sempre discutindo as formas, criticando uns aos outros, ainda não sentiram, na essência, o valor do Evangelho de Jesus. E ele fala: meus irmãos, afastai-vos do que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que nem tudo que me dizem a respeito da doutrina espírita é verdade. Então sejamos o bom trabalhador, o espírito consciente do que vimos fazer, para que nós possamos crer e orar. E aquele que crê e ora, ilumina toda a sua estrutura mental, e aí estaremos contribuindo para que essa doutrina espírita, que é esta árvore do Consolador Redivivo, do Evangelho Redivivo, nós podemos dar em abundância tudo aquilo que ele tem nos oferecido. Que Jesus nos abençoe, que o nosso Divino Mestre possa dilatar, ampliar nossa visão em relação à verdade, em relação ao bem e à caridade. Por isso nós pedimos a Jesus que na sua bondade excelsa ele possa visitar os enfermos nos hospitais, nos nossos lares, promovendo nos nossos corações a esperança de dias melhores, de construções novas, porque a nossa vida continua, é só o nosso corpo que morre, mas nós
vivemos a nossa imortalidade. E aí vem o que Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Quem semeia, colhe. E tudo aquilo que semeamos, teremos de retorno a nossa semeadura. Então fica aí o Evangelho dessa manhã, com proposta sublime de nossas reflexões e convidando especialmente nesse dia as mulheres para que elas possam sentir qual é o seu verdadeiro compromisso de ter reencarnado como uma mulher, um espírito que vem para amar, educar, ensinar, para que juntos possamos avançar. Nós, nesse instante, pedimos aos espíritos amigos que possam nos transmitir o passe, fortalecendo os nossos pensamentos, trazendo da natureza viva os recursos que tanto necessitamos e que essas energias possam estar multiplicando as nossas energias mentais e espirituais. Rogamos aos espíritos amigos a fluidificação das águas e que a paz, a esperança seja constante em todos nós. Amigos, caros irmãos, receba com carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.